Bom dia, Paula, bom dia a todos. E para começar, hoje a gente já começa vendo como fica o tempo aqui em São Paulo. Agora são 9 horas e 32 minutos. A quarta-feira vai ser de sol com poucas nuvens e temperaturas mais altas. A máxima pode chegar aos 27 graus. Começa hoje o Encontro Mundial das Famílias com transmissão oficial da Canção Nova. Em sintonia com o evento, em Roma, dioceses do Brasil organizam missas e formações voltadas para a família. Veja ainda quem são os novos bispos nomeados hoje para a dioceses do Paraná, ou melhor, para a diocese do Paraná. E ainda diante da ameaça da greve dos caminhoneiros, as medidas do governo para bancar o diesel. Tem também dicas do Dr. Roque Savioli para cuidar da saúde no inverno. Aqui você confere a previsão do tempo para a sua região. Vamos para um breve intervalo agora, vendo como está o tempo em Curitiba. Tem sol com poucas nuvens na capital paranaense e não chove. Os termômetros registram entre 13 e 25 graus. A gente volta já! Na catequese de hoje, o Papa Francisco aprofundou sua reflexão sobre o diálogo de Jesus com o apóstolo Pedro. O Túlio Fonseca, direto de Roma, traz as informações. Bom dia, Túlio. Olá, Adelita, um ótimo dia para você e também para todos que nos acompanham. Vou trazer sim as informações da catequese desta quarta-feira, mas antes começo com uma ótima notícia. Hoje, depois do tradicional passeio do Papa Móvel, o Papa Francisco foi caminhando até a sua cátedra, ou seja, não precisou utilizar a cadeira de rodas. Isso é um ótimo sinal de que a sua saúde está melhorando cada vez mais. O pontífice recordou também das vítimas do terremoto no Afeganistão, disse rezar pelas famílias e principalmente pelas pessoas que estão sofrendo com esta realidade. Francisco recordou ainda das vítimas de um atentado contra religiosos e um leigo jesuítas no México e disse rezar por estes irmãos e também pela comunidade local que está enfrentando estas dificuldades. Claro, o Papa Francisco também recordou da realidade triste da Ucrânia, inclusive no passeio de Papa Móvel, ele trouxe crianças para fazer este trajeto com ele, fazendo também com que este sinal de acolhimento seja visível para toda a humanidade. Já em sua reflexão, o Papa Francisco trouxe os ensinamentos do diálogo entre Pedro e Jesus. O Santo Padre afirmou que neste episódio, Jesus diz a Pedro que na velhice existem algumas limitações que são diferentes da época da juventude, mas que é preciso, sobretudo, dar valor à sabedoria adquirida. O pontífice recordou também que quando Pedro questiona Jesus sobre o discípulo amado, é importante ressaltar que neste diálogo se aprende muito sobre a complementariedade das gerações, ou seja, da importância de gerar frutos de fidelidade através deste contato entre os mais idosos e os mais jovens. Este é um tema que o Papa Francisco tem recordado muito neste ciclo de catequese sobre a velhice. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E além do evento em Roma, a proposta é que o Encontro das Famílias seja realizado nas dioceses em todo o mundo. Aqui em São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer preside uma missa hoje na paróquia Nossa Senhora da Candelária, na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Já na diocese de Santo Amaro, começa hoje uma série de palestras online. Veja o recado de Dom José Negri. Olá, irmão e irmã. Nós também da Diocese de Santo Amaro estaremos em unidade com o Santo Padre, o Papa Francisco, que divulgou e proclamou para o próximo fim de semana, para esta semana, o 10º Encontro Mundial das Famílias. Normalmente, este Encontro Mundial das Famílias se realizava em algum lugar assim do mundo, até inclusive aqui no Rio de Janeiro. O Papa João Paulo II veio justamente para celebrar e comemorar este Dia Internacional da Família. Mas como, através da pandemia, já não será mais possível juntar tanta gente de todos os continentes, o Papa, então, preferiu que este encontro mundial acontecesse em Roma e contemporaneamente em todas as dioceses do mundo. E a nossa Diocese de Santo Amaro também se une ao Santo Padre o Papa. De fato, nós teremos encontros por 3 noites
online sobre a família e o sínodo e a sinodalidade, sobre o valor que tem a família, a santidade do matrimônio. E assim nós podemos realizar 3 noites com todos aqueles que nos acompanham através dos meios sociais online. Teremos a presença dos nossos teólogos, dos nossos canonistas, que poderão realizar e desenvolver algumas temáticas sobre a família. Sábado que vem, às 3 da tarde, no Santuário Mãe de Deus, teremos a missa diocesana, com a entrega da carta que eu escrevi para as famílias da nossa diocese. E, finalmente, domingo, haverá o envio das famílias, mas isso acontecerá nas paróquias, nas 112 paróquias da nossa diocese. A Pastoral Familiar está organizando para que em todas as paróquias numa missa, aconteça este envio. A família missionária é enviada. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. O Papa Francisco também nomeou hoje novos bispos aqui para o Brasil. Monsenhor Aparecido Donizete de Souza foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Cascavel, no Paraná. Outra nomeação foi para a Diocese de Cornélio Procópio, também no Paraná. Monsenhor Marcos José dos Santos será o novo bispo. Ele era pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Centenário do Sul. Parabéns aos novos bispos e nossas orações. Agora a gente muda de assunto. Um levantamento recente feito em 40 países revela que empresas estão com dificuldade para contratar trabalhadores qualificados. Aqui no Brasil, 80% dos empregadores estão com esse desafio. O Sidney Fernandes está em uma unidade lá do Centro de Apoio ao Trabalhador e também Empreendedorismo e tem mais informações. Bom dia, Sidney. São muitas as vagas que tem por aí? Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Tem sim, são cerca de 1.000 oportunidades. Eu estou em uma das 26 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, aqui da Prefeitura de São Paulo, e por aqui muita gente vindo em busca de uma oportunidade. As oportunidades são nas áreas de supermercado, lanchonete, tem vaga também na área da limpeza. A gente sabe que o Brasil tem mais de 11 milhões de desempregados, mas nem sempre as empresas encontram mão de obra qualificada. Sobre isso a gente vai conversar agora com o secretário municipal adjunto de Desenvolvimento e Trabalho e Emprego aqui da Prefeitura de São Paulo, Armando Júnior. Bom dia, Armando. Bom dia. Aqui são muitas vagas disponíveis. O senhor poderia falar um pouquinho sobre elas? Muito bom dia. São vagas em diversas áreas, como você falou. A gente tem vagas na área da saúde, comércio, também na área de serviços e também na construção civil. São áreas que vão desde o ensino básico até o ensino superior, com salários que variam de R$ 1.200 até vagas que nós temos de R$ 6.000. E vão passando, em média, são oportunidades com R$ 2.000 de rendimento mensal. Então, são oportunidades de diversas frentes, de diversas qualificações para que a população possa ter essas oportunidades. E para se candidatar, como que faz? As pessoas podem ir até uma das 26 unidades dos CATs que estão espalhadas por São Paulo. A unidade central fica na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, e as outras unidades estão nas periferias, muitas delas dentro das subprefeituras ou até das unidades do Descomplica aqui da capital. E as pessoas que também puderem fazer de forma online, tiverem computador, celular com internet, habilidade no computador, elas podem fazer no site do CAT, fazendo seu cadastro lá diretamente. A nossa equipe faz a avaliação do currículo e, tendo uma oportunidade compatível, ela faz a ligação para fazer uma entrevista de emprego. Pesquisas indicam que 80% das empresas brasileiras enfrentam dificuldades em encontrar mão de obra qualificada. Investir em qualificação profissional é uma saída aí para se recolocar no mercado de trabalho?
A qualificação é um grande desafio, né, para todas as cidades, e as pessoas têm que entender que realmente elas precisam se qualificar para conseguir uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. A Prefeitura de São Paulo tem diversas qualificações gratuitas, sejam elas presenciais em diversas formas, cursos de gastronomia, de artesanato, de saúde, de empreendedorismo, enfim, todas essas oportunidades disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo, e também cursos online. No portal do CAT, é um portal de ensino à distância, onde qualquer pessoa do Brasil inteiro pode realizar um curso à distância e gratuito, com emissão de certificado. São mais de 100 cursos disponíveis e o mais importante é que a qualificação é o que vai fazer com que essas pessoas consigam ser inseridas no mercado de trabalho. Muitas das vezes as pessoas não têm uma experiência, mas às vezes com um certificado, uma qualificação em que ela pode fazer de forma remota, gratuita e de forma muito rápida, em poucas horas, ela pode conseguir uma vaga e melhorar muito a sua remuneração ao final do mês. Tá certo, obrigado pelas informações. Ficam aí então dicas valiosas, orientações valiosas para quem quer se colocar aí no mercado de trabalho. Adelita. Obrigada, Sidney. Bom trabalho para você aí. E a seguir, terremoto deixa mais de 1.000 pessoas mortas no Afeganistão. Agora a gente sai com imagens do Distrito Federal. Em Brasília, quarta-feira vai ser de céu claro e temperaturas bem agradáveis. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta. O governo cogita a criação de um auxílio financeiro para bancar o diesel a caminhoneiros e também o aumento do vale como medidas para aliviar o preço dos combustíveis no orçamento dos brasileiros. O Francisco Coelho conta mais sobre essas medidas. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Essa decisão foi tomada após uma reunião do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, com os presidentes da Câmara e do Senado. A ideia é criar um auxílio no valor de R$ 400 para bancar parte dos custos dos caminhoneiros com o óleo diesel. As pessoas de baixa renda também vão receber um aumento no valor do Vale Gás. As propostas serão incluídas na PEC dos combustíveis, que trata da compensação do ICMS a estados e ao Distrito Federal. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o governo não pode interferir na política de preços da Petrobras. Ele disse que a precificação dos combustíveis é uma decisão da estatal baseada em um conjunto de regras que impedem a interferência direta do governo nos preços dos combustíveis. E uma última notícia: o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso hoje pela manhã em Santos em uma operação da Polícia Federal que investiga a suposta participação dele em favorecimentos no Ministério da Educação. Essa ação da Polícia Federal foi hoje pela manhã, com cumprimentos de mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em outros estados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, agora há pouco, em uma entrevista a uma rádio, disse que isso é prova de que a Polícia Federal está trabalhando sem interferência e que se o ministro fez alguma coisa, ele vai responder pelos atos dele. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo, Adelita. Tá joia, muito obrigada, Francisco. Infelizmente, um terremoto no Afeganistão provocou a morte de mais de 1.000 pessoas. Esse é um dos destaques internacionais desta manhã. O italiano Avvenire destaca o terremoto no Afeganistão. O tremor de magnitude 5,9 atingiu o sudoeste do país, na fronteira com o Paquistão, e foi sentido em um raio de 500 quilômetros. Segundo autoridades do país, os feridos passam dos 600 e centenas de casas foram destruídas. O epicentro do terremoto foi identificado perto da cidade de Khost, a cerca de 150 quilômetros a sudeste da capital Cabul. Um debate sobre o porte de armas nos Estados Unidos é destaque do New York Times, que afirma: projeto de lei bipartidário sobre armas é aprovado em votação inicial no Senado.
A votação ocorreu poucas horas depois que republicanos e democratas divulgaram o texto da legislação, que pode se tornar a revisão mais significativa das leis de armas no país em décadas. O El País traz notícias da América Latina e destaca: Equador alerta que democracia corre risco sério devido a protestos indígenas. O movimento completa 8 dias de manifestações contra o governo pelas ruas e rodovias de Quito. A tensão aumentou após uma semana de protestos do movimento indígena contra o aumento do custo de vida e a falta de ajuda do governo para os mais pobres. O governo declarou estado de emergência nas províncias afetadas por greves e bloqueios de estradas. O primeiro cardeal do Paraguai, Dom Adalberto Flores, propôs um trabalho conjunto entre os países da América do Sul para combater o crime organizado. As informações direto de Assunção com Luz Torres. Bom dia, Adelita, e um bom dia a todos. O recém-nomeado cardeal Dom Adalberto Martínez Flores comentou esse assunto durante uma entrevista com a agência EFE. Ele mencionou que o crime organizado não é um problema que atinge somente o Paraguai e recordou outros problemas envolvidos como o tráfico de armas, de drogas e de pessoas. Denunciou ainda o tráfico de órgãos e o desaparecimento de crianças no Paraguai, que em muitos casos não são denunciados. O arcebispo do Paraguai afirmou que uma das missões da igreja é lançar luz sobre as situações onde há trevas. Disse que a igreja pode ajudar a tecer redes de ajuda e destacou o papel das instituições no combate a esses males que atingem a sociedade. Sobre a América Latina, recordou as palavras dos papas Paulo VI e Bento XVI, que declararam continente da esperança. Lembrou que 80% dos latino-americanos são católicos batizados. Para ele, a esperança está sempre em construção. Dom Flores disse que ter sido nomeado cardeal foi uma surpresa e que está disposto a colaborar com o Papa no governo da Igreja Católica. No dia 29 de junho, Dom Adalberto deve ir a Roma para receber o palio das mãos do Papa. A faixa de lã branca, entregue aos arcebispos, recorda a unidade com o sucessor de Pedro. Em agosto, ele retorna a Roma para o consistório, cerimônia oficial da criação dos novos cardeais. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres, para o CNN Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Luz. E a seguir, saiba como prevenir infartos no clima frio. Voltamos em 2 minutos. Antes do intervalo, damos uma olhadinha no céu de Fortaleza, a Praia do Futuro, que tem um dia de sol agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A máxima pode chegar aos 30 graus. Olá, estamos de volta e esta primeira semana do inverno será marcada por dias mais quentes. Vamos conferir como fica o tempo hoje em todo o país. Temperaturas altas e tempo seco no interior do país, sobretudo no sudeste, centro-oeste e sul da região norte e áreas do interior do nordeste, registrando referências de umidade do ar abaixo de 20%, o que significa nível crítico para a saúde. A chuva pode deixar o Rio Grande do Sul sob alerta devido ao volume de 40 milímetros de acumulados no norte e leste do estado. Na região, a circulação dos ventos e um sistema de baixa pressão intensificaram essas instabilidades. A capital gaúcha deve bater os 17 graus. São Paulo, capital, pode fazer calor de 26. E os cuiabanos vão precisar se hidratar bem. Tempo seco e quente atingindo 35 graus à tarde. E no inverno é importante alguns cuidados com a saúde. As temperaturas mais baixas podem agravar os riscos de infarto. Nós conversamos com o Dr. Roque Savioli para entender o porquê e como prevenir. Isso acontece porque as baixas temperaturas fazem com que as artérias que levam sangue para o coração, as que se chamam artérias coronárias, elas sofrem uma vasoconstrição, quer dizer, elas se contraem durante o inverno. E se a pessoa já tem uma lesão, tem uma obstrução, então essa vasoconstrição em cima de uma obstrução leva ao infarto. Agora, como é que a gente faz para prevenir? A prevenção do infarto é
basicamente, cuidado com os seus hábitos de vida. E não é tanto faz no frio, no verão, como no frio, a gente tem que prevenir o infarto de uma maneira geral. Alimentando-se corretamente, evitando gorduras saturadas, principalmente, controlando o seu colesterol, controlando a hipertensão, tá? Fazendo atividade física, ginástica, exercício físico diariamente, pelo menos 210 minutos por semana. Isso você já vai prevenir o infarto. E é claro, se você já tem um problema cardíaco, se você já se trata, se você já toma uma medicação, evite se expor ao frio exagerado, né? Use um agasalho, se esquente, se acomode bem. Muito obrigada, Dr. Roque, por essas dicas. Agora vamos dar um pulo no Nordeste. Por lá, as festas juninas ajudam a aquecer a economia local. E, claro, não pode faltar o tradicional forró pé de serra. Essa formação musical com zabumba, triângulo e sanfona foi criada por Luiz Gonzaga. Não é à toa que este ilustre pernambucano se consagrou como o rei do baião. Daí surgiu o trio pé de serra. Mas também o trio nordestino, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80, ajudou a disseminar esse gênero musical inconfundível. Muitos são formados por gente que vive da música e não tem outra fonte de renda. Na verdade, todo o trio Pé de Serra deseja que o mês de junho não acabe. Esse grupo, por exemplo, veio do sertão sergipano, da cidade de Poço Redondo. Veio até Aracaju porque foi contratado. E se o mês de junho fosse 12 meses, era bom, porque ia gerar renda, a gente ia ganhar mais dinheiro, ia ser mais contratado. E aí a gente ia seguir a rotina só tocando forró e o povo dançando, né? É verdade, até que seria bom. Nós ficamos por aqui. Hoje encerramos com imagens lá da Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Fique com Deus, um santo dia.